Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre homeopatia, sobre a família Natrum, e a gente vai falar de um grande remédio, que se chama Natrum muriático, tá bom? Muito descrito em homeopatia, muito trabalhado, bastante discutido, bastante famoso, né? Inclusive, gente, se vocês quiserem vídeos também com mais detalhes, né? Lá no Instituto Flávia Baritz, a gente tem um curso de matéria médica com matérias médicas bastante aprofundadas, tá? Então, se vocês quiserem, é só entrar lá no site do Instituto Flávia Baritz, tá? Que o nosso curso, né, que eu, professora Flávia e professora Fernanda fizemos, né, vai ser bastante legal. E tem, né, o vídeo de Natrum muriático lá, inclusive foi eu que fiz, né, tá bem aprofundado, tá bem legal. E também não esqueçam do site do Natural Ergos, que lá também tem sobre matéria médica de Natrum muriático, tem a visão de diversos autores, né? Tá bastante completo, tá bom? Então, gente, vamos falar do natrum muriático, tá? A gente tinha dito que o natrum carbônico, né, ele tinha aquela questão de não se sentir pertencente, né? E que isso doía um pouco, mas melancólico, mas tudo bem. Aqui, gente, a dor da falta do amor materno é maior. Essa sensação dessa... Aqui é como se ele tivesse sentido esse amor materno e tivesse perdido. E que ele tem um pesar muito grande por essa perda. E aí ele tenta procurar esse amor em outras relações e não encontra. E isso traz muita decepção para eles, certo? Vamos compartilhar aqui o material para a gente discutir isso com mais detalhes. Então, olha... Então, aqui, ó, natrum muriático aborda aspectos de rejeição, autocontrole emocional e as suas condições físicas. Então, vamos lá para as características emocionais, ó. Então, a característica número 1 é a decepção e o desapego, né? Então, são pessoas que têm muitas expectativas, porque eles anseiam muito receber o amor. Aí eles não encontram esse amor naquela pessoa em que eles colocaram essa expectativa e se decepcionam, certo? Então, eles são mais desapegados, né, do que o natrum carbônico. O natrum carbônico ainda sentia um pouco vindo esse amor dos objetos, né? O natrum muriático não, ele, não vou ter mesmo, então vai embora, né? Medo de novas desilusões, então... Ele tem, o natrum carbônico tem medo de perder. Esse aqui nem entra, nem vai para a relação. Geralmente devido a traumas e perdas emocionais do passado. Tristeza e solidão, né? Já que ele não entra nas relações, né? Então, uma tendência à tristeza, um sentimento de abandono e culpa. Luto é um remédio importante para o luto, tá, gente? Mas aqui é um luto de alguém que perdeu e paciência, né? Alguém de... Perdeu alguém que cuidava dele, entendeu? É uma dor silenciosa, né? O medo de sentir essa dor de novo é tão grande que eles nem entram em outras relações, né? Sensação de estar sozinho no mundo, sem segurança ou cuidado. Supressão emocional, né? Forte autocontrole, introversão, suprime as suas emoções, até mesmo para não doer, né? Exibindo um forte senso de dever, que é comum a todos os natrums. Necessidade de um amor incondicional, um amor materno, né? Pelo menos o estereótipo, né, do amor materno.
mas a incapacidade de demonstrar esse amor ou pedir ajuda emocional. Conflito maternal, né? Relacionado a autoconsciência e cuidado. Então, aqui, gente, é aquelas mães que querem dar amor para o filho, mas sentem que elas não podem. Elas não podem porque não pode mimar, porque vão brigar, né? Vão educar essa criança, como é que eles vão amar e educar ao mesmo tempo, né? Amor é muito comum essa ideia que, principalmente a Igreja Católica, né? Aliás, algumas correntes cristãs acabam trazendo, de que o sofrimento é igual à libertação, né? E então você vê educações frias, educações pautadas só no dever e não na interação e no amor, né? Então, o nato muriático está bem nessa situação, né? Em que você tem um dever e que o que você só consegue demonstrar o seu amor através da execução do seu dever e não trazendo aquela energia de acolhimento, de aconchego, né? Então, ideia de não a mãe e nem cuidado, simbolizado por mães frias e restritas, né? Crianças que estão em incubadora, né, que recebe todo o cuidado físico, mas não tem aquele amor, aquele calor emocional, né, com uma sensação de abandonados. Eu gosto muito desse exemplo, né, para natrum muriático, aliás, para os natrums, de uma forma geral, porque eles carecem desse amor, entendeu? De você olhar para a criança, de você brincar com a criança, de você interagir, de fazer sorrir. A gente está falando isso com a criança, né? Mas a gente recebe esse tipo de energia a vida inteira, né? De diversas pessoas, de diversas formas diferentes. E o nato muriático, ele tem dificuldade na percepção e na recepção desse amor, né? E também não consegue dar. Você não consegue receber, se você acha que você não recebeu, você não desenvolveu. Então, você também não consegue dar, né? Então, esse é o eixo conflitual de nato muriático. Psicologia e trauma, né? Então, traumas psíquicos agudos, principalmente por perdas repetidas e emoções reprimidas, né? Fragilidade emocional, com tendência a preocupações prolongadas, susto, ódio e repressão emocional. Um grande remédio para susto, né, gente? Pessoas que têm a seguinte fala, depois de um susto, eu fiquei doente de X coisa, pode-se pensar em natrum muriático também, tá? Em relação às características físicas, né? Metabolismo, tendência à constipação, secura de pele de mucosas, e por incrível que pareça, seco na pele, porém edema periférico, acúmulo de água nos tecidos, anemia, clorose e distúrbios secretórios, né? Muito desejo de sal, né? Criança, né? No meu consultório eu tenho um soro fisiológico, eu tenho um soro fisiológico ampola, né? Para tratar principalmente as vias respiratórias. E tem algumas crianças que eles querem beber o soro fisiológico, olha só, né, o tamanho aqui do desejo por sal, né? O natrum, ele é um remédio para o desenvolvimento infantil, ou para o idoso, né, que já muito fez e muito cansado, tá, de todos os deveres, né, e o idoso, né, ele sofre um certo abandono emocional também. Logicamente que ninguém sabe como ele tratou os demais, né, mas de uma forma geral, né, os filhos estão cuidando da vida deles, né, e é nesse momento, síndrome do ninho vazio, né, que as pessoas sentem falta daquelas pessoas, daquela interação amorosa que existia, né, e que hoje não existe mais, porque os filhos estão cuidando dos seus filhos, né, dos netos. E muitas vezes não é que não tem, mas não é na frequência que eles gostariam, né. Em relação ao sistema nervoso, né, hipersensibilidade vegetativa,
Então, uma tendência a palpitações, a transpiração, também há uma transpiração aqui na nuca, seguido de uma depressão, né, diminuição geral de atividades, e doenças intermitentes e periódicas, né, ausência de transpiração, aumento de secreção respiratória também, né, vulnerabilidade física desde a infância, marcada por sensibilidade, qualquer coisinha estava doente. E como é que é a vida afetiva e a sociedade, né, do nato muriático? Então, ó, personalidade introvertida, reservada e melancólica, inadequação e rejeição social, apego ao passado como uma forma de refúgio, impacto maternal das relações, né? Então, restrições autoimpostas relacionadas ao cuidado e ao aconchego. Então, mães que evitam demonstrar calor emocional por considerarem que mimar os filhos é errado, né? Não posso, né? Ele precisa aprender a dormir no berço sozinho, então eu não posso estar lá. Então a criança chora e a mãe, por algum motivo, ou por alguma orientação, acha que não pode pegar a criança, né, e acalmar a criança do berço, né? Situações natrum muriaticum, vamos assim dizer, né? Então, gente, isso aqui é uma breve pincelada, tá? Natrum muriaticum é um remédio bastante complexo, bastante cheio, muitas informações, né? Com várias nuances. Uma delas é a vingança, que eu prometi para vocês que ia contar, né? Não coloquei no material. Eu digo que nato muriático eu tenho uma sensação de uma demonstração de vingança à vida. Então é assim, olha, eu perdi o namorado, então eu nunca mais vou me casar, ou eu nunca mais vou ter um outro relacionamento, por exemplo, né? A minha mãe faleceu, essa história eu ouvi, né? Então, mas eu nunca mais eu vou sofrer, nunca mais eu vou amar ninguém, entendeu? Isso aqui também é bem característico da nato muriático. Tá bom, gente? Então, isso aqui é só uma pinceladinha para a gente entender o contexto do nato muriático, né? Uma instrução de bolso, né? Para facilitar aí na hora que vocês forem atender o paciente de vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo, que eu acho que é natrum sulfuricum, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, gente. Obrigada por estarem aqui.